Oi, 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 meus amores, boa noite, boa noite, boa noite. Olha a hora que eu tô conseguindo chegar aqui. Hoje, quinta-feira, dia da adoração, dia de muitos acontecimentos, muitas coisas positivas, algumas não tão favoráveis, mas o importante é que eu cheguei aqui. E graças a Deus, nós estamos na quinta-feira, reta final da nossa quaresma, e eu quero dizer para você, não desista, independente das tribulações, independente da correria, independente daquilo que tiver acontecendo na sua vida, dos altos e baixos. A vida é feita de acontecimentos e nem sempre os acontecimentos eles são todos favoráveis. Mas o que eu quero dizer para você é que independente do que esteja acontecendo, nós precisamos crer num Deus fiel e poderoso. 32º dia da nossa quaresma. E hoje Deus vem nos falar: o amor vence o pecado. Ale, o que quer dizer isso? O amor vence o pecado. Abra a tua passagem bíblica em João, capítulo 8, versículo 7. Vamos ver o que está dizendo lá? Vamos aqui entender o que essa passagem nos ensina. Olha só. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Essa passagem bíblica, gente, ela carrega um tesouro de sabedoria, especialmente nesse tempo de quaresma, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de exame de consciência, é um tempo de arrependimento e de conversão. Aqui em Itu, amanhã ainda tem mutirão de confissão comunitária. Então se liga, pode procurar nos meus stories, nos meus status do WhatsApp, para você descobrir qual é a paróquia que amanhã vai estar tendo, amanhã, sexta-feira, vai estar tendo o mutirão de confissão, tá? Então é importantíssimo você entender que todos nós temos pecado. Então nós não devemos julgar, não devemos condenar, porque nós todos vivemos sob o jugo do pecado. E o nosso objetivo nessa quaresma, procurar nos reconciliar com Deus. Para isso, eu quero que você anote algumas lições importantes que eu quero deixar para você. E a primeira dela, que é tirada dessa leitura, que diz exatamente isso: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, reconheça a sua humanidade e a necessidade que eu e você temos de misericórdia. Então, a primeira lição é essa. Muitas vezes nós que estamos na igreja nos colocamos como santos e começamos a julgar as outras pessoas. Então a lição aqui é: reconheça a sua humanidade. Reconheça que você também precisa de misericórdia. Todos nós somos pecadores. Então procure durante essa reta final da quaresma, ao invés de você direcionar um olhar de dureza para as pessoas, olhe para dentro de si mesma, faça um sincero e profundo exame de consciência e peça ao Espírito Santo que te revele quais são as pedras que você precisa parar de carregar. E quais são as pedras que estão nas suas mãos e que você tem atirado, fazendo julgamentos, guardando os ressentimentos, o orgulho ou até mesmo a autossuficiência. Ficou aí a primeira dica. A segunda dica ou a segunda lição: troque as pedras que de repente você está carregando aí nas suas mãos pelo perdão. Jesus já nos ensina a soltar as pedras do julgamento. Olha o que ele diz. Todo mundo estava segurando uma pedra para apedrejar aquela mulher. E ele diz: quem estiver sem pecado,
atire a primeira pedra. E na leitura, se você continuar lendo, você vai ver que cada um foi deixando as suas pedras ali. Então, use esse tempo de libertar-se do desejo de condenar e de apontar, esse tempo tão propício da quaresma, para que você pratique um perdão ativo. Nós precisamos perdoar, porque perdoar traz para nós leveza. Perdoar é abrir o caminho para a ressurreição do nosso interior. Então, solte as pedras que estão nas suas mãos. Terceira dica, cultive a compaixão que transforma. Analisa a cena. Trouxeram uma mulher para Jesus e eles queriam que Jesus condenasse essa mulher. Mas Jesus não olhou só para aquela multidão. Jesus teve compaixão daquela mulher que estava sendo condenada. Então, olha que lindo isso, gente. Nós somos chamados a aprender a ver os outros como Jesus vê. Você, cada um de nós precisamos olhar para o outro com o olhar que Jesus o vê. Então, que nessa quaresma, nessa reta final de quaresma, eu e você possamos exercitar essa caridade não só do material, mas também dessa parte emocional, do espiritual, com palavras doces, com palavras de acolhimento, com palavras de empatia. E a nossa quarta dica, seja canal de misericórdia e não de acusação. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca só para acusar e não temos a misericórdia? Que nós tenhamos a coragem de ser primeiro misericordiosos, para depois entender o que está acontecendo. Porque nós somos chamados a construir e não a destruir vidas. Anota isso aí, porque é para mim e para você, para todos nós. Anota porque é importante. Somos chamados a construir e não a destruir. Então, todas as vezes que nós temos o desejo de julgar, seja interiormente, nós estamos destruindo alguém. Seja nos seus pensamentos, você está destruindo alguém. Faça essa oração agora comigo. Faça com fé, com confiança, dizendo assim: Senhor, faz-me instrumento da tua misericórdia. Use palavras, use a minha boca para que eu libere palavras que levem amor, tranquilidade e mansidão. Que eu leve a misericórdia que vem do céu. Amém? Quinta e última lição. Faça dessa reta final da quaresma um tempo de transformação e não de condenação. A exemplo dessa passagem maravilhosa de João, capítulo 8, versículo 7, Jesus não apenas livrou aquela mulher da condenação, mas a chamou para uma vida nova. Ele lhe deu uma nova oportunidade quando ele diz: vá e não peques mais. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. Então, que nós possamos nos dedicar a um novo estilo de vida. De repente, você está aí no 32º dia, se dedicando a uma vida de retidão, uma vida de prontidão, uma vida de amor. Passou a quaresma, parece que perdeu tudo. E não é para isso. A quaresma é um treinamento intensivo para que você continue dando passos ao longo deste ano todo. É um treinamento intensivo que precisa ser mantido na prática. Então, faça propósitos reais de se manter fiel e abandonar a cada dia tudo aquilo que te afasta de Deus.
Deixe agora Jesus tocar as suas feridas. Ainda dá tempo. Porque Jesus é aquele que é capaz de não olhar só para a multidão, mas olhar para você com um olhar único, tocar as tuas feridas e transformar o teu coração. Então, que nesta passagem você tenha a coragem de deixar Deus te libertar, trazer o mais sincero e profundo encontro com esse amor que vem de Deus. E hoje, gente, eu quero finalizar com esta oração, mas, acima de tudo, como exercício espiritual, nessa reta final da nossa quaresma, perdoe quem te magoou. É um exercício espiritual que nós precisamos fazer todo santo dia. Jejum espiritual. Renuncie a pensamentos negativos sobre outras pessoas. Quantas vezes que nós temos pensamentos negativos sobre uma pessoa? Às vezes não verbalizamos, mas o pensamento está aqui, ó, cheio de coisas negativas sobre as outras. Isso não faz bem para nós e nem para outra pessoa. Então, que você consiga ainda nessa reta final da quaresma fazer esse jejum de pensamentos negativos sobre os outros. Como oração diária, peça um coração misericordioso. E o nosso desafio diário, procure nessa reta final da nossa quaresma, Semana Santa já está aí, a grande semana, procure como gesto de caridade, não só material, mas também emocional e espiritual, tratar alguém difícil com amor e paciência. Olha que coisa desafiadora, gente. Mas é isso que nós somos chamados. Tratar alguém que é muito difícil, com amor e paciência. E para a gente finalizar essa nossa linda noite, eu quero fazer essa oração por você. Para que Deus te abençoe. Para que você possa aprender a soltar as pedras do julgamento, dos ressentimentos, das mágoas, das condenações. Se você pode, feche os seus olhos e escute esta oração. Senhor Jesus, diante da tua presença, eu reconheço que somos frágeis, limitados e pecadores. Por tantas vezes, nós carregamos pedra em nossas mãos, julgamentos, palavras duras, ressentimentos. Mas hoje, neste momento, diante de cada filho e filha que aqui está, eu quero te pedir, nos ensine a escolher, soltar cada uma dessas pedras aos teus pés. Ensina-nos, Senhor Jesus, a olhar o outro como tu olhas, a olhar o outro com o teu olhar. Ensina-nos a amar como tu amas. Quero te pedir, Senhor, que nos ensine a ser mais leves, a ser mais puros, ser mais cheios da tua graça e misericórdia. Quero te pedir neste momento, Senhor Jesus, que o Senhor possa transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Dai-nos coragem de não mais apenas reconhecer os nossos pecados, mas também aceitar o teu chamado. O Senhor nos disse: vá e não peques mais. E é isso que nós queremos viver, Senhor. Aceitar o ide sem pecar. Que neste momento tão profundo,
que é essa reta final da quaresma. Que nós sejamos, Senhor, curados, libertados, e que nós possamos soltar todas as pedras, e que nós possamos receber de tuas mãos um verdadeiro levanta-te, em nome do Senhor Jesus. Nós te entregamos esta noite e ficamos selados na presença de um Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã eu quero encontrar vocês às 7h07 da manhã. Mas eu quero deixar aqui também uma dica valiosa. Tem uma live, uma aula maravilhosa sobre como superar a escassez que eu, Tony Alisson e André gravamos lá em Alphaville. Tá salva no canal do YouTube do Tony Alisson. Vai lá, assista a live e cresça na graça do Deus vivo. Que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Beijo no seu coração, gente. Tchau, tchau.